Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, ative as notificações, toque o sininho. Ah, Leandro, você não começou? Discute depois, porque você sabe que vai ser mais um vídeo gratuito, mas que vale muito dinheiro. Nesse próximo domingo, será lançado o primeiro vídeo em que começarei a falar sobre o nosso treinamento operacional. O que ele vai abordar, qual é o público-alvo dele, o que a gente está pensando, os serviços que a gente vai estar trazendo, tudo vai estar lá. Não perca, nesse próximo domingo, o lançamento do teaser. Mas vamos seguir. As regras tradicionais de bolsa para fechamento definem metas de lucro e tempo para o tempo clássico de 45 dias para expiração. Mas e se você abrir o seu trade a 50 dias ou a 39 dias, como se recomenda, no sentido de você estar criando muita ocorrência, abrindo operações diariamente? E não é só isso, muitas vezes o trade já alcançou uma lucratividade muito alta, mas ainda inferior à sua meta. Então você está lá com uma lucratividade, uma meta de 65%, de repente ali na primeira semana já deu 40%. E aí, você vai esperar chegar até 65%? Quando é afinal que compensa você fechar? Se você quiser pensar fora da caixa, sair daquelas tabelinhas, entender melhor o que você está fazendo e, consequentemente, lucrar mais e mais frequentemente, venha comigo. Aprenda a calibrar lucro DTE, aumentando a eficiência da sua lucratividade e a sua frequência. Bem, não vou aqui nesse vídeo ficar fundamentando de onde eu tirei esses dados, se vieram do além, de onde veio. A galera que está acompanhando ali, que está vendo todos os vídeos, eu não preciso falar, tá? Se você quiser saber mais detalhes, é só ver os vídeos, tem que assistir os vídeos, tem que estudar. Senão, então eu já vou partir para o gol aqui. Eu vou pegar e vou extrair do que tem de mais importante aqui. Então, vai ter muito gráfico, porque eu quero que vocês entendam como é o movimento das estruturas no decorrer do mês. E qual é o momento mais eficiente, que vai ser mais vantajoso para você sair das operações, porque é muito fácil você saber quando você entra, né? Na verdade, você entra naquele dia que você decidiu entrar. Claro que o vendaval ele vai te mostrar, mas todo dia o vendaval está ali mostrando pelo menos uma oportunidade, então você até pode, diariamente, estar abrindo uma nova posição. A sua única dúvida vai ser se vai ser no ciclo que você está ou se vai ser no próximo ciclo. Então, essa decisão é uma decisão muito simples, que é a decisão de qual DTE do ciclo você vai abrir. Bem mais complexa é você tomar a decisão de quando você vai fechar a sua operação, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Te recomendo, então, ver a série sobre tudo sobre deltas e também a melhor estratégia, que tem várias pesquisas lá para você entender de onde eu estou tirando tudo que eu vou estar colocando aqui hoje. Beleza? Então, vamos falar sobre a meta de fechamento, que eu vou chamar de estática, que é uma meta de fechamento fixa, aonde a meta de lucro e tempo é colocada de uma forma imutável, fixa. E tem aquele exemplo clássico, que a Test Trade, agora a Test Live, promove, que é você ter uma meta de 50% de lucro
e uma meta de 25 DTE. Ou seja, você vai, se o seu trade está lá correndo, e no decorrer dele, a sua lucratividade naquele trade alcançou a meta de 50%, você encerra. Se até chegar no 21, você não alcançar a meta de 50%, você encerra independente do que rolar. Rolar é péssima palavra para explicar isso, né? Independente do que acontecer. Se você tiver 30 de lucro, 40, negativo, não interessa. Chegou 21, você encerra. Então, aqui vier primeiro. Então, esse é um exemplo típico de uma meta de fechamento estático. Mas qual é a sacada que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Primeiro, que isso aqui é muito limitado, porque isso aqui considera um início de operação a 45 dias. A rigor, a 44. Tem aí um dia de margem e de erro aí, tá? Mas e se você abrir a 50 DTE? Ou a 39 DTE? Já pararam para pensar? E é por isso que fica muita gente esperando chegar aos 45 dias, que é um grande erro. Já demonstrei em vários vídeos que você, no caso do Strangle, tem que abrir entre 60 e 30. Aí, no dia que o vendaval sinalizou, você não vai entrar no vendaval só a 45 DTE. Você vai entrar todo dia. Então, você vai entrar lá e vai estar lá que é 50 DTE, ou que é 39 DTE. E aí? Será que vai ser a mesma coisa? É óbvio que não. E, às vezes, a gente tem que dizer o óbvio. É óbvio que não vai ser a mesma meta. Você já pensou sobre isso? É claro que não pode ser. Vamos lá. Por isso que eu vou estar trazendo esse conceito aqui hoje para vocês, que é a meta de fechamento dinâmica, aonde a gente vai estar estabelecendo meta de lucro diária para cada DTE. Então, vamos supor que a gente abriu no 44 aqui. Olha aquela meta tradicional. Cadê ela? Aqui, ó. 50,21. Está aqui. Hora de 65, como é importante você ir mais adiante. Se você quisesse fazer 69, você tinha que levar até o dia 16, que seria compatível. Mas por que você vai evitar de entrar aqui? Porque aqui já começa a ter o risco gama, cada vez mais forte aqui, tá? Então, qual seria o operacional disso? O operacional disso seria, você vai definir o lucro mínimo. Por que é importante que você defina o lucro mínimo? Porque nesse iniciozinho que está aqui, nessa região aqui inicial, é normal que haja muita oscilação. Aí pode ser que você já até tenha um lucrinhozinho irrisório aqui, aí só porque é maior que zero já vai estopar você, cara. Entendeu? Então, você tem que definir qual é o lucro mínimo. Talvez você queira colocar como 20%. O fato é que você não pode usar essas métricas que estão aqui. Você pode fazer também daqui para trás, enfim. Tá? Isso aqui também serve como referência para que você saiba se o trade está indo bem ou mal. O quanto, né? Porque às vezes o seu trade não está sensibilizando e você está nervoso, mas você tem que saber que é normal. Veja como ele demora, de fato, a sensibilizar. Demora. Tá? E outra coisa, você tem que saber qual é o seu DTE máximo. Senão você vai sempre levar até a expiração. Você precisa ter um DTE máximo. O DTE máximo ele tem muito a ver
com o seu perfil de risco. Porque quanto mais próximo você chegar aqui da expiração, maior o risco que você vai estar correndo. Tá? Por que eu gosto do DTE de 75? Porque no 75, você entra no 45 seguinte. E por que não? Por que não? Eu dou uma margenzinha de segurança e normalmente eu boto 65 e 15, mas também pode ser 65 e 17. Tá? Quando o lucro real for maior, então, que o lucro esperado, você vai fechar a operação. Simples assim. Você está aqui. Aí você está com 30% de lucro. Por que você vai ficar nessa operação? Para quê? Não é um uso ótimo. Era para esperar 15, tá? Isso mostra assim como faz diferença, né? Você segurar um pouquinho o trade por mais uma semana aqui, tá? Para você conseguir esse ganho adicional que está aqui. Então, vamos demonstrar aqui como é que é a curva, com base em todos os estudos que nós vimos lá atrás. Qual é uma curva típica de deltas baixos? Ou seja, delta 16, delta 10 e assim para baixo. Vai ser uma curva que a gente vai chamar de curva S, aonde o eixo vertical é o lucro e que embaixo é o DTE. E o que a gente está observando? Se a gente traça uma tangente, a gente vai observar que a tangente ela vai aumentando até alcançar o máximo, que é esse ângulo aqui, alfa, e no finalzinho ela vai, então, se nivelando aqui. O que quer dizer essa tangente? A tangente é quanto de lucro adicional você ganha no limite de um tempo muito pequeno. A gente pode aqui pensar em segundos, minutos, né? Mas a gente pode aproximar isso para dias. Ou seja, enquanto cada dia ele está te oferecendo de lucro adicional. Então, você repara que no início aqui você está ganhando muito pouco. Não é produtivo aqui no início. Então, é normal que sua operação demore a decolar. E, de repente, ela vai dar um salto aqui, que é o que nós chamamos de ponto de inflexão. E depois ela vai cada vez mais estabilizando. É como se o ângulo ele fosse praticamente uma distribuição normal, onde ele começa pequeno, o ângulo, vai subindo, subindo, tem o apogeu, o máximo dele, e depois começa a cair de volta. É o que está rolando aqui. Uma outra forma de representar, o alfa 2 é maior que o alfa 1 e é maior que o alfa 3. Essa aqui é a sua rentabilidade. Se o risco fosse constante, não aumentasse, tudo bem. Se o risco fosse uma reta, tudo bem, só que o risco não é uma reta. O risco, ele se torna cada vez maior enquanto se aproxima o vencimento. Se o risco aqui fosse o mesmo, então a gente estaria sempre levando até a expiração. Só que o risco não é o mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Está diminuindo o ganho de rentabilidade e está aumentando o risco gama. Então, existe uma região aqui que é uma região ótima, que é aonde você vai conseguir o ponto de equilíbrio para evitar uma escalada muito forte do risco gama e, ao mesmo tempo, você já aproveitar o grande crescimento que o lucro já está apresentando aqui. Pegaram? Então, esse é o raciocínio racional das curvas S, que são as de delta baixo.
E aqui a gente tem, então, o exemplo do delta 16, onde aqui a gente vai ter, então, a data de abertura. Então, aqui o 45, ele vai ser, por exemplo, o amarelo, o azul aqui vai ser o 60, tudo aqui embaixo. Então, a gente tem a zona ótima, que é entre 50% e 65%, conforme os estudos que eu demonstrei. Então, você vê aqui que aqui está aumentando muito pouco, mas depois ela se torna cada vez maior. Então, você vê aqui, ó, quantos dias tiveram que passar, pegar de 40, quantos dias tiveram que passar para chegar até o 10%. Só que chega uma hora aqui que começa a ficar mais inclinada. E esse momento de maior inclinação é o momento que é da zona ótima. Porque a gente não pode esquecer que o risco gama está correndo aqui, ó. Ele está correndo aqui. Então, a gente tem aqui essa zona ótima. Ah, Leandro, mas tem uma diferença muito grande entre o fim da zona ótima, mas o risco gama ele não é padrão? Até é. Então, por que o risco gama aqui parece ser tão diferente do que daqui? Porque aqui você está considerando o risco gama como já alto. E aqui também. Sabe por que a zona ótima ela vai até aqui, no caso aqui, por exemplo, a 15 dias? A zona ótima vai mais ou menos até uns 10 dias. Por quê? Porque que a 30 dias, que é essa curva aqui, essa última curva aqui, por que a zona de alto risco gama está a 10 dias, quando você pega 60 dias, está aqui perto de 20 dias? Porque você, quando saiu de 30, você estava com o spot exatamente no meio. Enquanto o trade de 60, ele teve todo um mês para se movimentar desse meio. E é por isso, então, que você pode entrar mais dentro ainda do risco gama, porque você já está largando a 30 dias do meio. Existe uma compensação que dá para empurrar, mas você vê que a diferença aqui ela é muito menor do que essa diferença aqui. É muito menor. Então, é isso. Então, você vai ter essa zona ótima, que vai ser entre 50% a 65%. Muita gente tem startado pelo preço teórico de 65% e fecha pelo mercado, que vai estar aqui entre 65% e 50%. Eu acho bem razoável. Ah, Leandro, mas isso aí, como é que eu vou ler isso tal, cara? Ainda temos a tabela, tá? Até isso entrar no vendaval, até o vendaval te sinalizar, você vai usar essa tabela. Ah, Leandro, mas ela só é 44, 45. Pois é. Então torça para que logo a gente tenha isso no vendaval, tá bom? Bota pressão no Benedito para a gente colocar isso lá no vendaval. Vamos seguir, então. Essa aqui é a zona ótima dos Triângulo 16. E a curva para deltas altos? Deltas de 30, 40, 50. Como é que funciona? Mesma coisa. No sentido do DTE estar aqui no eixo X e o lucro no eixo Y. Mas a curva agora não é mais uma curva S. É uma curva exponencial, é uma curva convexa, aonde o ângulo ele se torna cada vez maior, ou seja, cada vez mais
Você avançar no trade significa você obter um lucro cada vez maior. Então, essa curva aqui, ó, o alfa está se tornando cada vez maior. Então, a gente perde uma zona ótima. O que a gente vai ter é um trade-off. Então, aqui, ó, o alfa 1 ele é menor que o alfa 2, que é menor que o alfa 3. E a gente, então, vai comparar, quando a gente compara com o risco gama, o que a gente descobre? A gente descobre que realmente é para e passo. É para e passo isso aqui. Sabe? Compensa. Você tem mais apetite ao risco, mas também você ganha mais. E é por isso que o fechamento dinâmico ele é muito importante para deltas altos. O fechamento estático, ele não é... Você pode até adotar como uma regra de bolso, como quebra-galho, mas não é a forma mais eficiente de você operar. Vamos então seguir. Então está aqui as curvas que a gente vai estar colocando dentro do vendaval, que você vê que é uma curva bastante parecida com uma curva exponencial, que vai aumentando, então, a inclinação cada vez mais. Essa inclinação final aqui não tem correspondência em canto nenhum. Então, você pode ainda optar por um moderado risco gama, você ainda aproveita, de qualquer forma, o início da largada, até pode fazer isso, operando a 25 e 35, ou você parte para o tudo ou nada, do 35 para o 65, mas aí vai sendo o que você considerar como seu nível de risco. Ah, Leandro, mas como é que eu vou ler isso? Por enquanto, você vai usar a tabela, que já botei essa tabela aí em vários vídeos, tá? Então, você tem aqui 25% e 17%. Eu até esqueci de mostrar lá nas outras, mas é como assim, ó. Vamos lá ver o 17 aqui, ó. O 17 tem que dar 25%. Ora, vamos então até a linha do 45. Deveria ser uma linha reta aqui, tá vendo? Deveria ser uma linha reta. O 13. O 13 vai para o 30. Aqui, 65 dá o 2. Aqui no 65. É assim que se lê. Então, se você quiser ficar 13 dias tendo largado de 32, aproximadamente aqui, porque tem uma perto de zero aqui, né? Você tem que levar, então, para ganhar 20% até o 13º dia. Assim vai. É o mesmo tipo de leitura aqui, que eu tinha esquecido de colocar, ó. 50, 21 DTE. Vamos lá, 21 DTE. É aqui, ó, 21 DTE. Vamos ver se vai dar uns 50. Ó, vai dar uns 50. 17,65. 17,65. Vai dar aqui, ó. Tá vendo? É assim que se leria. Claro que existe uma fórmula que vai estar no vendaval. Tá? Mas aí vocês já estão querendo demais, né? Deixa lá dentro do vendaval a fórmula. E também existe a curva que é meio termo, que é o D30. Então, a gente tem aqui a zona ótima, que é de 35 a 50, mas, como eu falei, é híbrido, também tem uma zona de alto risco gama, que compensa somente se você levar, se o IVR for acima de 50.
Então, vamos conferir também aqui. 35,21. Tá, a gente vai aqui. Aqui o esquema do D30 é 60-30. Vamos até o 45, que é o amarelo. Então, aqui 21. Vamos no 21. Até o 35. Olha só como vai até o 35. Aqui, ó. 35 aqui, ó. 50-15. Será que dá 50-15? Vamos lá. 50-15. Tá aqui, ó. Que é a zona ótima. Claro que isso aqui para 45 DTE que você abriu. Mas se, por exemplo, você abrir a 60, a zona ótima ela vai mudar. Olha só onde vai ser. Ali perto de 29 e perto de 20. Tá vendo? Incrível isso. Inédito. Isso nem na Test Trade tem, hein? Já dei as fórmulas todas para o Benedito. Tá tudo lá dentro do vendaval. Vai ser incrível, incrível isso. Leandro, como é que você fez isso? Cara, você quer ver os vídeos todos? Então vai lá ver. O que é? Isso aqui. Isso aqui é para mostrar o seguinte, para mostrar um estudo na qual se comprova que do 30 até o 50 compensa levar até a expiração. E a gente realmente confirma isso pelo formato da própria curva. Pelo próprio formato da curva. Mas somente, claro, para VIX, alta volatilidade implícita. Tem que estar pagando bem para compensar você levar. Para o risco que você está correndo, está sendo devidamente recompensado. Tá? Então, quais são as lições desse vídeo inédito? Para não dizer revolucionário. Lições. Primeira lição. Quanto maior tempo no trade, maior a tendência à rentabilidade e maior risco. Eu acho que isso já ficou meio óbvio, né? Usar metas fixas de lucro e tempo são eficazes, você até pode adotar, porque se é possível simplificar, isso também é um ganho, a simplificação, você pode adotar, elas funcionam. Essa simplificação é que tornou possível todas as pesquisas que amparam que essa estrutura são vencedoras no tempo, mas tem metas que têm uma relação de risco e retorno melhor, já que se pode obter um lucro incomum cedo, mas ainda menor que a meta, cujo fechamento precoce lhe traria um uso mais eficiente da sua margem. Então, se naquele dia era para você estar lucrando apenas 10% e está te dando 30%, você tem que fechar a operação. Você vai arriscar chegar até os 50 ali, quando você já tem 30 na mão? Até pode. Mas o vendaval vai te sinalizar que você já está com uma lucratividade acima da média. Para deltas baixos, a curva de meta-lucro DTE tem formato de S, dotando, então, de uma zona ótima, em que, fora dela, o maior risco não compensa a queda marginal de rentabilidade. Para deltas altos, a curva de meta-lucro DTE tem formato exponencial, compatível com o aumento do risco no decorrer do trade. Então, é isso que a gente conversou. Um delta alto compensa você levar mais adiante. Delta baixo, de forma nenhuma. Um fechamento dinâmico é particularmente útil em operações em que se leva até a expiração, já que não há áreas ótimas. Então, é um contínuo trade-off. Se você
quiser fechar mais cedo, feche. Se você quiser extrair mais teta, você vai ter que deixar mais tempo. A gente até coloca ali, né, uns marcos ali para definir o seu apetite ao risco. Mas esse risco, ele é seu, não é meu. É você que tem que tomar essa decisão. Tá? Essas metas são experimentais. E isso, o grande poder dessas fórmulas é que elas não dependem das variáveis no Black-Scholes, porque são fórmulas estritamente experimentais. Então, não depende da taxa de juros, não depende da empresa. Você pode usar para qualquer tipo de empresa. Não depende da volatilidade, depende somente do DTE que você entrou, do DTE que você está e do delta da estrutura dual que você montou. Então, isso se torna uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Realmente, essas fórmulas valem uma fortuna. A partir de fórmula, é possível definir uma meta experimental de lucro, compatível com os citados dados de entrada que eu falei aqui, em que será possível você avaliar se o lucro que você obteve está acima da meta para o dia em questão e, portanto, se já é recomendável ou não fechar a operação. Porque a gente também pode entrar numa zona cinzenta, né? Você botou a meta de 65%. Você chegou no dia lá que está te dando 20% de esperado e você obteve 30%. E você pensa, nossa, mas eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Aí qual pode ser o seu racional? Eu vou ficar na operação até que o lucro se vier contra o lucro, né? Até que o lucro se torne pelo menos igual ao lucro diário. Entenderam? Vou desenhar aqui, ó. Você botou aqui o nível de lucro, 65, que é 17 dias aqui. Esse momento que está aqui, ele está te dando de esperado 20. Só que você está obtendo 30. E você, não, eu quero ficar, eu não entrei aqui para ganhar 20. De repente, o seu lucro mínimo é maior do que 20. Eu falei 10 como exemplo, mas pode ser 30 de repente. Você bota o lucro mínimo que você quiser. Aí você vai esperar um pouquinho. Espera mais alguns DTEs. Aí quando chegar aqui e a operação for contra, você não tem mais 30 de lucro aqui. Você caiu para 25. Poxa, que chato. Mas você bateu no lucro esperado, que seria o esperado para esse dia. Aí você pode até pensar, não, então eu vou encerrar. Você tomou esse sustinho aqui, né, que caiu. Ah, vou encerrar. De repente você está com medo aí, ouviu uma notícia, pode encerrar. Porque veio contra e você alcançou sua meta para aquele dia que estava lá. Entendeu como agora você vai ter uma referência? É isso que ele vai te dar uma referência diária. É que nem o meu filho Lucas, né? Meu filho Lucas, ele nasceu com peso muito baixo. Aí o que eu fiz? Eu peguei lá uma tabela de quantos quilos um bebê deveria ter por cada dia. Então, eu peguei lá uma tabela que ia do 1 até o 90. Então, um bebê no dia primeiro, ele tinha que estar pesando, no mínimo, eu acho que 1,5 kg. No dia 2, ele tinha que estar pesando 1,6 kg. A gente ia pesando todo dia o meu filho
para ver se ele estava acima do peso. É algo parecido, né? Então aquilo te dá uma referência. Se batesse igual, estava ok. Se batesse menos, é porque estava indo contra. Então você fica como referência. É muito legal isso, tá? Muito top. É mais uma informação. E é isso que a gente vai estar te dando. A gente vai estar te dando uma quantidade enorme de informações para que você tome sempre a melhor decisão e mais amparado na ciência. Mas nós vamos investir para que você seja capaz de tomar essa decisão. O Vendaval fará essas sinalizações por você, em que você poderá optar por metas fixas ou dinâmicas. Tá? Então, vai ser mais uma funcionalidade de outras incríveis que vocês não têm noção que a gente vai estar subindo lá no Vendaval. E vai ser uma loucura. Se vocês já estão gostando do Vendaval, vocês não viram nada ainda. Vai ser uma coisa assim, sem palavras, tá? Benedito, você está arrebentando. Parabéns, tá? E no próximo vídeo, não percam que vamos começar a entrar, então, no nosso treinamento operacional. Olha só, cara, que massa! Tô louco para fazer essa gravação e subir vocês verem como tá legal o que a gente está planejando para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o vídeo por hoje. Não deixe de entrar lá no Telegram, não deixe de curtir. Nossa, cara, merece uma curtição, merece o comentário, né? E nos vemos, então, lá dentro do Telegram.